Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na videoaula de hoje, dando continuidade ao nosso curso de Eletrônica Digital, vamos estudar os circuitos combinacionais. Circuitos combinacionais, vamos ver que para poder fazer um circuito combinacional, tem várias etapas, que é justamente o exame da situação, a elaboração da tabela verdade, a elaboração da expressão booleana e o circuito em si. O objetivo vai ser fazer um exemplo que vai ser, no caso, um exemplo clássico de um semáforo, onde vamos estar fazendo todas as etapas até chegar no circuito que vamos estar simulando aqui no LogSim. Vamos lá? Pessoal, eu vou passar para vocês agora o conceito do que vem a ser um circuito combinacional. Vou colocar aqui na tela. Circuito combinacional é aquele em que a saída depende única e exclusivamente das várias combinações entre as variáveis de entrada. Então, o circuito combinacional depende unicamente das entradas. Ah, mas tem circuito digital que não depende só das entradas? Tem. São circuitos sequenciais, que aí eles dependem de clock, depende do estado anterior. Isso aí nós vamos estudar depois. Por enquanto, vamos virar doutor em circuito combinacional. O circuito combinacional, para poder projetar ele, são várias etapas. A primeira é a situação, é o exame da situação. Você tem que estudar a sua problemática para poder pegar e fazer o que? Na sequência, fazer a tabela verdade. Depois da tabela verdade, você vai elaborar a expressão booleana e em seguida projetar o circuito. Nada melhor para fazer isso do que um exemplo. Nesse nosso exemplo, temos um cruzamento de duas ruas. Essa rua, na horizontal, vamos chamar de rua A. E aqui na vertical, vamos chamar de rua B. O nosso projeto vai ser justamente um circuito combinacional que vai ser o semáforo dessas ruas. Então, vamos ter um semáforo que ele vai ter uma lâmpada verde na rua A e uma lâmpada verde na rua B. Da mesma forma, vai ter uma outra lâmpada vermelha na rua A e uma lâmpada vermelha na rua B. A lâmpada verde da rua A, eu vou chamar ela de VD1, verde 1. E a vermelha eu vou chamar de vermelha 1, VM1. Mesma coisa que na rua B. Na rua B, o verde eu vou chamar de VD2. E o vermelho eu vou chamar de VM2. Aqui no caso são saídas. Então, esse semáforo ele vai ser um semáforo inteligente. Ele vai ter um sensor na rua A que vai ficar monitorando se está vindo algum carro aqui na rua A. Da mesma forma, na rua B, vai ter um sensor que vai estar monitorando se está vindo algum carro aqui na rua B. Esse sensor aqui da rua A eu vou chamar ele de A, e aqui eu vou chamar de B, o da rua B. No caso são as entradas, e aqui são as saídas. Então, começa o meu exame de situação. Eu tenho que dizer quais são as regras, eu tenho que dizer como o meu circuito vai ter que se comportar. Então, vai ser o seguinte. Se tiver carro passando na rua A, se ele detectar carro passando na rua A, e não tiver carro passando na rua B, então, percebeu um carro vindo da rua A e não tem carro vindo da rua B, então o verde fica aceso da rua A, para poder deixar esse carro passar, e o vermelho fica aceso na rua B. Porque se eventualmente vier um carro logo em seguida, ele vai ter que parar, deixar o carro da rua A passar. Se acontecer o contrário, se na rua A não está passando carro, mas na rua B está passando carro, está vindo um carro na rua B, aqui o sensor não detectou nada. Então, fica verde na rua B e vermelho na rua A. E se tiver carro vindo tanto na rua A quanto na rua B, aí a gente tem que definir algum critério. No caso aqui, a principal é a rua A. Ela que vai ser a rua principal. Então, vai ser dada prioridade para a rua A. Então, esse carro aqui vai ter que parar e esse aqui vai poder passar direto, já que esse aqui seria a principal. Nesse caso, o verde da rua A fica aceso. E se não tiver nem carro nem na rua A nem na rua B, aí tanto faz.
Como a rua A já é principal e o verde dela fica mais tempo aceso, é melhor a gente fazer o seguinte: quando não tiver nenhum carro passando, eu vou deixar aceso o verde da rua B e o vermelho da rua B apagado, né? E vou deixar o vermelho da rua A aceso e o verde da rua A apagado, como não tiver nenhum carro. Então essas vão ser as nossas regras de negócio. Vai ser a regra que vai determinar o funcionamento do nosso circuito combinacional. Vamos então, definimos as regras, vamos fazer agora a tabela verdade. Vamos lá? Pessoal, vamos então preencher a tabela verdade do nosso circuito combinacional. Lembrando, tabela verdade, sabemos que tem as entradas e depois vamos ter a saída. No caso aqui, são várias saídas em função das mesmas entradas, o sensor A e o sensor B. Então, são duas entradas, uma, o sensor A que detecta carro vindo da rua A, e a outra, o sensor B que detecta carro vindo da rua B. Vamos dizer que quando tem carro, esse A responde com 1 lógico, e quando não tem carro, ele responde com 0 lógico. Mesma coisa B, quando tem carro, ele responde com 1 lógico, e quando não tem, ele responde com 0 lógico. Então, vamos colocar todas as possibilidades. Para duas variáveis, temos 4 possibilidades: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. O que isso quer dizer? Que não tem carro nem na rua A, nem na rua B. E aqui, não tem carro na rua A, mas tem carro na rua B. Aqui, tem carro na rua A, mas não tem carro na rua B. E aqui, tem carro tanto na rua A quanto na rua B. Esse aqui vai ser a situação 0, a situação 1, situação 2, situação 3. Só quando eu for falar de alguma situação específica, eu vou falar situação caso 1, caso 2, caso 0, caso 3, beleza? Na sequência, vamos colocar as saídas. As saídas são justamente as lâmpadas do semáforo. Vamos colocar, por exemplo, verde 1 aqui. E aqui, vermelho 1. Aqui, verde 2 e aqui, vermelho 2. Então, a gente vai convencionar o seguinte: toda vez que verde 1 estiver em nível lógico 1, o verde vai acender. E quando ele estiver em nível lógico 0, o verde vai ficar apagado. Mesma coisa os outros: o vermelho da rua A, o verde da rua B e o vermelho da rua B. Beleza? Então, vamos começar. O que eu falei? Se não tiver carro nem na rua A nem na rua B, na prática tanto faz. Aí eu vou ter que convencionar. Então, eu vou dizer que eu vou deixar a luz verde da rua B acesa e a vermelha da rua 1 apagada. Mas tanto faz, porque não está vindo carro. Então, posso botar de qualquer forma. Para essa situação aqui, 0, 0. No caso, eu vou convencionar que eu vou deixar como se fosse uma passagem predisposta para a rua B. Como é que vai ficar? Então, eu vou deixar tudo predisposto para carro passar na rua B. Então, o verde da rua 1 tem que ficar apagado. E o vermelho da rua 1 tem que ficar aceso. Porque se acabar vindo algum carro aqui da rua A, a preferência vai ser da rua B. Para essa situação de não ter nenhum carro, entendeu? Mas aqui podia ser de qualquer forma. Nesse caso aqui, beleza? A rua B, no caso aqui, vai ficar, o verde vai ficar em 1, que ele vai ficar aceso, e o vermelho vai ficar em 0, que ele vai ficar apagado. Então nós temos as condições das saídas, o status das saídas, tá bom? E nesse caso aqui, ó, não tem carro na rua A, mas tem carro na rua B. Então a rua A, como não tem carro, ela tem que ficar bloqueada. Então, ó, o verde da rua A vai ficar em 0. E o vermelho da rua A vai ficar em nível lógico 1. Então vai acender a luz vermelha da rua A. Da rua B vai ficar ao contrário. O verde, que é o VD2, vai ficar em verde, nível lógico 1. E o vermelho vai ficar em nível lógico 0. Ou seja, o verde vai acender e o vermelho vai ficar apagado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver essas condições aqui na entrada, eu vou ter essas saídas aqui. Eu vou ter que fazer um circuito para cada uma dessas saídas. A gente vai ver na sequência. E se for o contrário, se estiver passando um carro na rua A e não está passando nenhum carro na rua B, então a rua A tem que ficar livre para esse carro passar
e a rua AB tem que ficar bloqueada. Se vier algum carro, ele tem que parar, deixar esse carro aqui passar que chegou primeiro. Então, o verde da rua A, o verde VD1, vai ficar em nível lógico 1. O vermelho da rua A vai ficar em nível lógico 0, vai ficar apagado o vermelho. O verde da rua B tem que ficar apagado, nível lógico 0. E o vermelho da rua B tem que ficar aceso. Essa é a situação aqui que vai atender o que eu quero. E se tiver carro tanto na A quanto na B? Os dois sensores foram para nível lógico 1. Eu tenho que dizer quem é a prioridade. No caso, escolher a prioridade da rua A. Então, o verde da rua A vai ficar aceso. O vermelho vai ficar apagado da rua A. O verde da rua B vai ficar apagado e o vermelho vai ficar aceso. Esta é a minha tabela verdade do nosso projeto do circuito combinacional para esse semáforo aqui que tem esses sensores, sensor A, sensor B, e tem essas quatro saídas. O que nós vamos fazer agora? A partir da tabela verdade, vamos gerar a nossa expressão booleana para cada uma dessas saídas. É o que nós vamos fazer agora. Então, gente, como é que eu faço para gerar as expressões booleanas para obter cada uma dessas saídas? Nós vamos nos concentrar nas saídas sempre que a saída for 1. Então, aqui a saída verde 1. Aqui é quando ela tem nível lógico 1. Então, é nela que nós vamos nos concentrar. Vamos ter o seguinte. Verde 1. Qual é a situação que ela é 1? Que o verde 1 está em nível lógico 1. É quando A está aqui, ó, no caso 2 e no caso 3. Então, ó, quando A está em nível lógico 1 e B está em nível lógico 0, no caso, para representar que o B está em nível lógico 0, eu coloco B barrado. Só isso. Repara que bate certinho. Se isso aqui é um AND lógico. Se A for 1 e B for 0, e o B está barrado, a saída aqui vai ser 1, 1, que se entrar na porta AND, vai ter a saída 1. É basicamente isso. Ó. É uma porta AND com uma inversora no B. B e aqui o A. Se eu entrar com 1 e 0, que é essa situação aqui, 1 e 0, 1 vai passar direto, vai entrar no nível lógico 1, o 0 vai inverter, vai entrar no nível lógico 1 também e a saída vai ser 1. Essa é a situação para cá. Qual é a outra situação que faz o verde 1 ir para nível lógico 1? É quando A é 1 e B é 1. No caso, não tem ninguém barrado. Como é que eu vou simplificar isso? Então, eu tenho duas situações. Essa ou essa. Como é que fica a minha expressão, então? Verde 1 vai ser acionado quando A AND B barrado, que é essa primeira, ou A AND B. Ou essa faz verde 1 e para nível lógico 1. Então, essa aqui é a nossa primeira expressão booleana, no caso aqui para saída verde 1, que aciona justamente o verde da rua A. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o vermelho da rua A também. Agora a gente já vai poder fazer direto, né? Vermelho da rua A, vamos ter essas duas situações. Que o vermelho da rua A vai para nível lógico 1. Ou, tendo as entradas A 0 e também a entrada B 0, a saída do vermelho 1 vai para 0. Então, ó, A tem que estar em 0, né? Então a gente bota A barrado. E B barrado. Essa situação eu vou ter a saída aqui em nível lógico 1 do vermelho da rua A. Ou, qual é a outra situação? A
em nível lógico 0, que é o A barrado, end, no caso, B. B direto, né? Isso aqui é a situação que a gente chama produto da soma, né? É um produto de duas somas. É um soma de produtos, quer dizer. É a soma de dois produtos. Então essa aqui é a nossa segunda expressão booleana, no caso, para o vermelho da rua A. E agora, para esta aqui, o verde da rua B. Verde 2. Quais são as situações que ele vai acender? Ele vai acender quando o A for 0, A barrado, e B for 0, B barrado. E qual é a outra situação? Quando o A for 0 e B normal, B1. B for 1. Essa é a segunda situação que o verde da rua 2 da rua B vai acender. E fazendo direto agora, ó, qual a situação que o vermelho da rua B vai acender? O vermelho da rua B vai acender, vai ser, ó, nessa situação aqui. Quando A normal, B barrado, ou A, B. A e B está nível lógico 1, então não tem barrado. Essas aqui são as nossas expressões booleanas da nossa tabela verdade. Beleza? Vamos agora pegar as expressões booleanas e montar o circuito combinacional. Montar o circuito para as portas lógicas. Então, gente, nós temos as nossas 4 expressões booleanas. Cada uma delas que vai acionar uma lâmpada dos semáforos, da rua A ou da rua B. No caso, essa expressão booleana, vermelho 1, acende o semáforo vermelho da rua A. E aqui, vermelho 2, acende o semáforo vermelho da rua B. E verde 1 acende o semáforo verde da rua A. E verde 2 acende o semáforo verde da rua B. Aí o que acontece? No caso aqui seriam 4 circuitos, cada um para acionar uma lâmpada. Mas só que observe o seguinte, o verde 1 é o mesma expressão booleana da verde 2. Mesminho, ó. A, B barrado mais A, ponto B. Aqui, ó. A, ponto B barrado mais A, ponto B. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vermelho 1 da rua A é o mesmo verde VD2 da rua B. Até pela lógica da coisa, né? Se o vermelho da rua A está aceso, o verde da rua B está aceso. E se o verde da rua A está aceso, o vermelho da rua B também está aceso. Então isso aqui, a expressão booleana, ela só mostra o que vai ter na lógica da coisa. Então eu não preciso fazer 4 circuitos, eu só preciso fazer 2. Já que o circuito verde, VD1, é igual ao circuito vermelho da rua A, né? É igual ao circuito vermelho da rua B. Então isso aqui, ó, AB barrado mais AB, já resolve o acionamento da lâmpada verde da rua A e da lâmpada vermelha da rua B. E a mesma coisa aqui, a lâmpada vermelha da rua A é o mesmo circuito da lâmpada verde da rua B, que é justamente A barrado vezes B barrado mais A barrado vezes B. Então eu só preciso fazer esses 2 circuitos. Basta que a saída desse aqui, vai acionar tanto o verde da rua A, quanto ele vai acionar o vermelho da rua B. Mesma coisa aqui. Essa saída aqui vai acionar tanto o vermelho da rua A quanto o verde da rua B.
eu só preciso montar 2 circuitos. Para poder montar, nós já sabemos pegar a nossa expressão booleana e montar o circuito lógico. No caso, ó, aqui é uma soma de produtos. Então, 2 portas AND que vão se unir numa porta OR e ter a saída. No caso, ó, essa primeira expressão, 2 portas AND que vão se unir numa porta OR. Duas portas AND, a saída dela vai ser o verde 1 ou o vermelho 2. As entradas A e B, né? Então, o A vai direto, que é esse aqui, com B barrado. B barrado tem uma bolinha bem aqui, para dizer que é um B barrado. Ou AB, no caso aqui o A vai direto, B vai direto. Esta aqui é minha expressão, o meu circuito da minha expressão booleana, dessa primeira expressão booleana. A segunda expressão booleana, vou colocar aqui do lado, mesma coisa, uma soma de produtos, que vai entrar numa OR. Então, ambos estão barrados, A está barrado, B está barrado. Vou colocar, antes de botar a entrada A e B, eu vou colocar uma bolinha para dizer que é uma porta NOT. A saída delas vai ser a entrada da U. Eu tenho o A, B. No caso, só o A que está barrado. A barrado. E o B passou direto. Aqui a minha saída vai ser vermelho 1, verde 2. Esse aqui é o meu circuito lógico da minha expressão booleana, que foi feita a partir da tabela verdade, que foi feita a partir do exame de situação. Beleza, gente? Montando esse circuito aqui, simulando, nós vamos ver o comportamento que nós queremos que tenha. Um semáforo funcionando, onde o carro vai passar. Se estiver passando o carro na A, aqui vai ficar verde, aqui vai ficar vermelho. Se estiver passando o carro só na B, aqui vai ficar vermelho, aqui vai ficar verde. Se estiver passando o carro nas duas, vai dar prioridade para a passagem do A, e se não tiver nenhuma, vai acender como se fosse o B. Tá bom, gente? Então, vamos montar agora esse nosso circuito no LogSim para poder simular e observar o comportamento. Vamos lá?